Bom dia, meu nome é Ângela, sou do canal Mais Noção e eu gostaria de falar com você que tem compartilhado é, alguns sentimentos que tem te afligido, tem te desmotivado, tem trazido dúvidas, incertezas, fraquezas espirituais, porque é, às vezes nos encontramos só que não estamos só, né? O Senhor Jesus está conosco. Eu queria ler essa passagem aqui e depois a gente vai em seguida discutir essa palavra. A cura de um menino endemoniado. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, vieram uma grande multidão ao redor deles e o mestre da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga no chão e ele espuma pela boca. Range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância. Respondeu ele: Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível, exclamou. Tudo é possível àquele que crê. Entenda essa palavra. Só o finalzinho desse texto. Tudo é possível àquele que crê. É muito forte essa palavra. Se você acredita nessa palavra desse jeito, ela vai limpar a sua casa. Ela vai tirar o mal da sua casa, seja ele quem for, seja qual situação for, seja do vício, seja da doença, seja de qualquer problema mental. Não importa, seja de depressão, de desentendimento, de brigas, não importa o espírito. O que importa é a fé. Você precisa alimentar a sua fé. Talvez você não tenha tido controle próprio. Talvez você tenha enfrentado sozinho, sozinho. Ah, mas como eu enfrento sozinho? Como eu tenho enfrentado sozinho? Quando nós nos irritamos com a situação que estamos vivendo,
nós perdemos o controle. E quando esse controle vai embora, o que sobra é o desespero, a aflição e aquela angústia da perda. Quando você se mantém equilibrado, mesmo na dor, mesmo naquele sofrimento, mesmo naquela vontade de expressar o que você está sentindo ali, porque a nossa vontade de expressar é maior do que a vontade de se manter em equilíbrio. Mas, quando nós desequilibramos, nós perdemos o fio da meada, nós temos que recomeçar de novo. Mas dá para fazer isso imediatamente. Você pode recomeçar de novo. E quando você recomeça de novo, você vai estar ali caminhando na sua fé novamente. Mas e quando você tem um controle próprio? Quando você segura aquela... Você já ouviu falar aquele que segura, né? Segurar a onda. Quando a gente segura a onda, imagina uma onda gigante. Como que você segura uma onda? Quando você segura essa onda, né, que está entalada na sua garganta, você ganha o mundo, você ganhou seu dia. Por quê? Você consegue pensar. Você está ali segurando aquela onda, porque você sabe em quem você tem crido, né? Você sabe em quem você tem crido, tá? Eu não estou aqui pregando, não é só para cristão, não. Pessoas que foi lá na igreja, converteu, levantou a mão, aceitou o Senhor Jesus, batizou e creu nele. Eu não estou pregando só para você. Estou falando, né, com todas as pessoas que desejam conhecer Jesus mais de perto, que desejam sair de uma situação e que desejam conhecer esse Salvador, que desejam entender o propósito, que às vezes até hoje não conseguiu entender o propósito. Às vezes assim, ele passou tão longe dele, que ele pensa assim que esse propósito não foi para todos, e só para alguns. E, na verdade, esse propósito é para todas as pessoas, né? São para todas as pessoas, o Evangelho é para todos, todos quantos quiserem. Você quer? Para todas as pessoas, tá? Não tem acepção. Eu estou dizendo para você que é descrente, que não entendeu o propósito da Bíblia, e para você que já é cristão. Você que já tem o propósito, mas que não tem controle sobre a sua vida. Às vezes você perde o controle, porque nós perdemos o controle, sim. Mas não quer dizer que precisamos liberar isso fisicamente. Você perde o controle, mas você se controla ao mesmo tempo, né? Você, já vou falar, engolir o choro. Quando nós engolimos o choro, a gente evita a aparência do mal. A gente evita uma aparência que vai gerar comentários, que vai gerar uma situação difícil, uma situação negativa para você, né? Quando nós evitamos isso, a nossa vida espiritual, ela não fica no alvo de ser envergonhada, ela não fica, né, naquela situação de escândalo, ela não fica numa situação de descredibilidade, sabe? Mas fica assim, o controle, há controle. Se houve controle, a solução está muito próxima, né? Porque você está dizendo, eu confio, eu sei em quem eu tenho crido, e você está dizendo,
maior é Cristo que está em mim. Por que eu vou me expressar a minha dor? Por que eu não posso sacrificar essa dor? Quando eu sacrifico essa dor que tanto me ofendeu, a recompensa vem. É como se minha alma agradecesse por eu ter segurado a onda, pela minha carne não ter se manifestado de forma negativa e ter trazido o desconforto para a alma, certo? E eu estaria ali respeitando tanto alma, corpo e espírito. Tanto que, primeiramente, nós precisamos perdoar a nós mesmos. Por isso que o Senhor Jesus, ele fala, examina a ti mesmo. Quando eu examino a mim mesmo, eu estou olhando para mim e eu estou vendo o que falta para mim. O que eu estou fazendo? O que falta? Por que eu estou assim? Se eu estou triste, por que eu estou triste? O que eu fiz para acontecer essas coisas? O que está acontecendo? Porque sem examinar a nós mesmos, nós não vamos conseguir achar o ponto negativo, o ponto ruim, para melhorar ele, para saber o que falta, o que ainda me falta. Né? Às vezes, te falta perdão para si mesmo. Às vezes você é aquela pessoa que ajuda o seu irmão. Você é aquela pessoa que olha para os seus parentes, ora pelo seu vizinho, ora pelos seus filhos, ora pelo seu esposo. E talvez as pessoas não estão fazendo tanto esforço como você para orar ou para receber. Às vezes você está fazendo tanto esforço para orar por essas pessoas e essas pessoas não estão fazendo tanto esforço assim para receber. Porque quando alguém ora, o outro precisa receber a oração, né? Precisa entender que ele precisa receber aquilo. Eu recebo, amém, amém. Ele diz amém, ele recebe, tá? Às vezes você fala, nossa, eu estou orando, mas não está acontecendo nada. Calma, se perdoe por isso. Você não está orando pouco, né? Você não está falhando, não. Se você conhece o seu coração, você vai entender que você não está falhando. Se você conhece você mesmo, você tem certeza de quem é você em Cristo. Se você está íntegro no Senhor, não tem como dar errado, né? Simplesmente ora, porque a tarefa de fazer acontecer não é sua. A tarefa de fazer aquilo vir a se materializar não é sua. A sua parte é orar. Né? Quando oramos é porque nós cremos. Se você orou é porque você creu. E o teu controle próprio vai fazer você aguardar. Isso chama perseverança. Perseverança. A perseverança, ela faz o quê? Ela liga o ponto de início daquilo que você pediu ao término, até o recebimento, né? Daquilo que você quer. É a ligação, é a perseverança, é o crescimento da planta. Você plantou ela, você está regando, a perseverança é a rega, é o cultivo, é o adubo, é o que controla, é o que equilibra. No momento certo você receber, aí você colhe essa planta, certo? Isso funciona dentro da nossa casa, isso funciona dentro do nosso trabalho, isso funciona aonde quer que você vá. Isso precisa funcionar porque quem falha somos nós.
A palavra de Deus, ela não falha, né? Deus jamais falharia. Não falha. Quem falha? Nós falhamos quando nós perdemos o controle da situação, quando nós perdemos o equilíbrio. E a gente não perde o equilíbrio por questões externas, não. O equilíbrio ele não é perdido por questões externas, porque pelo que alguém fez ou pelo que está acontecendo ao meu redor. Eu não mudo quem eu sou porque o sol brilhou menos hoje. Eu não posso mudar quem eu sou porque hoje alguém me xingou. Eu não preciso mudar minha natureza porque o dia não foi bem. É nesse momento mesmo que eu mostro quem eu sou, como eu sou. Isso é perseverança de ser em Cristo Jesus uma criatura saudável. Para eu ser uma criatura saudável em Cristo, eu preciso ser verdadeiramente comigo. E depois, isso vai refletir como espelho, quem eu sou. Sem precisar provar nada. Né? E os ataques da nossa vida, né, que temos. Quem tem filhos, marido, né, que é uma esposa dedicada, às vezes a estafa é tão grande, às vezes a estafa se quer ser maior que a solução. E não é. Porque quando você se controla, você não desiste de ser a mulher sábia no controle da situação, o controle ele se estabelece. Ele tem que te obedecer. O controle ele tem que te obedecer. Não tem como. Ele não escapa de você. É você sim, abandona. Você pode abandonar o comando, o controle. Mas o controle não sai da pessoa perseverante. Ele não pode zarpar da pessoa perseverante. Quando eu me esvazio de mim, eu estou dizendo, eu não aproveitei nada do que a minha carne deseja, do que a minha carne quer resolver. A resolução carnal, ela parte do coração e ela é totalmente desequilibrada. Quer ver uma coisa? A palavra do Senhor diz que a gente deve guardar nossa mente e o nosso coração. Quando fala de mente, fala de controle. Quando fala de coração, fala-se de emoção. Porque o coração, ele é totalmente emotivo. Tanto que nós não podemos decidir nada pelo coração. Não pode ser através do coração. A não ser no momento de louvor. Quando você está louvando a Deus, sim, você pode se entregar de coração. Porque ele vai se esbaldar. Não é verdade? É o único momento que você pode se esbaldar, entregar seu coração assim, ó, todo sentimento. Mas quando se trata de resolver questões, a mente ela tem que agir. Porque é a mente que domina o coração. Ela que permite o que vai entrar nesse coração. Se a mente fala não vai acontecer, não vai. Se a mente disser não vai acontecer dessa forma. Seu coração não vai sentir dessa forma. Porque é ela que está no comando. Né? Deus nos deu essa capacidade de comandar os nossos instintos. Às vezes sofridos, né?
Às vezes é sofrido, sim. Não é porque é sofrido que não deve ser assim. Deve ser assim, sim. É sofrido e funciona. E é necessário, né, que você suporte. Porque às vezes nós não queremos suportar muita coisa. Nós abandonamos uma coisa aqui, abandonamos outra ali, abandonamos outra lá. Ah, mas eu fui criado assim, né? Roubaram a minha autonomia. Eu não sei decidir por conta própria. Então não decida por conta própria. Decida por conta de Deus. Fala para Ele, Senhor, me guia, me guia, me guia. Eu sou uma serva, eu sou servo de Deus. E eu não tenho me controlado. Me guia, Senhor, me guia. Que eu tenha controle próprio. O silêncio, na hora certa, ele fala por você. O silêncio na hora correta, ele fala por você. E qual é a hora correta? Sabe aquela hora que você não deve falar? Nós sentimos que não devemos e quando falamos, nossa, aí você fala, nossa, vai ser difícil. Você sente quando você conversa muito, né? Você se arrepende, mas isso é controle próprio, né? Quando você percebeu, né? Que bom que você percebeu, isso é controle próprio. Porque falhar, nós falhamos. Mas quando nós percebemos e corrigimos, perfeito, isso é controle próprio. Mas quando nós deixamos isso correr livre, haja coração, haja. Porque a nossa mente, ela determina, só que o coração, ele desencaminha, ele atrapalha. Porque o coração, ele não administra só sentimentos bons, né? Ele administra sentimentos maus. Exatamente. Por isso que não devemos ir pelo coração. O coração não decide. O coração não tem essa maturidade para decidir. Né? Isso vale na sua casa, fora dela, na igreja, onde você for. Vale para todas as pessoas que desejam ter o controle próprio de si. Todas as pessoas, não importa quem seja. Se você deseja conhecer, né, mais sobre você mesmo, examina a ti mesmo. Uma palavra do Senhor. Talvez a partir daí você vai começar a compreender. Porque quando nós não compreendemos, nós não importamos e às vezes nós temos até raiva daquilo que nós não entendemos. Sabe? Daquilo que repete tantas vezes no nosso ouvido, nos nossos ouvidos, para a gente às vezes ouve tanto, mas eu vou falar para você, enquanto você não decidir ouvir, porque escutar, todo mundo escuta. Mas o dia que você determinar que você quer ouvir o que está sendo dito, aí a mágica vai acontecer na sua vida. Porque foi assim comigo. Quando a gente ouve, você quer ouvir aquilo logo para você ficar livre logo daquilo. Você não quer mais ouvir, mas você está ali sempre ouvindo. Sabe aquela pessoa que vai na igreja e fala assim, ah, eu vou por ir automaticamente? Ela vai por, tipo, uma obrigação, né? Ah, eu vou porque eu sei que é bom, mas não quero pra mim, entendeu? Sabe? Existe essa pessoa, existe. Aí ela vai, escuta a palavra, ela ouve, mas ela escuta, mas ela não ouve.
algumas coisinhas por rotina mesmo, não é nem por maldade, por rotina. Não, só escutar. O dia que essa pessoa ouvir, a palavra do Senhor fala assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe o que é isso? O dia que você der ouvido à palavra de Deus, você vai compreender. Você vai parar de brigar com ela. Você vai deixar de ser inimiga e vai começar a ser amigo de Deus. Você vai ser amigo da palavra. Porque você vai entender ela tanto que você vai ensinar. Você vai ensinar. Aí você fala, nossa, como eu fui ignorante em relação a essa palavra. E às vezes muitos anos eu não entendia. Às vezes você está nessa situação, vive muitos anos na palavra, mas não compreende. Mas vive mal por não compreender a palavra. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Né? Existem nações sofrendo por causa disso, por falta de conhecimento. Quando nós conhecemos, o conhecimento não dói. Abra seu coração para o conhecimento, dê uma chance para você. Né? Se permita conhecer mais sobre a palavra de Deus. Ela é muito rica. Ela é já. Você sabe por quê? Quando lemos muito o conhecimento humano natural da história do país, da história do mundo, é algo extraordinário, foi Deus que fez, mas é algo muito limitado. Quando você lê a palavra de Deus, ela é já. Ela é o livro mais antigo, ela é o livro mais recente, e ela é o livro hoje, agora. Por isso, né, que essa história, que essa palavra, ela vivifica. A história em si é interessantíssima, todos nós precisamos saber. Muito bacana isso. Normal, temos que saber a história do nosso país, né, a história, o que aconteceu no século XIX, século XX, no século X. Nós precisamos entender a nossa história, mas acrescentar a história da palavra. Ela vivifica. Ela traz um conhecimento surreal. E só vai descobrir isso quem experimentar essa palavra. Só quem experimentar essa palavra. Então, a cura, a libertação, o entendimento, a fé que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento vem de Deus e vem da palavra. Tá bom? Se perdoe, olhe para dentro de você, perdoe aquilo que você não pôde ser. Você é extraordinário a si mesmo, sem ter concluído aquilo que tanto você queria, né? Que às vezes você se condena por isso. Às vezes você se condena porque não foi um pai que você queria ser. Só de você ter reconhecido isso, você já está, sabe, uma pessoa excepcional. Só de você sentir que poderia ter sido melhor, já faz de você uma pessoa diferente. Não precisa você chutar o balde, jogar tudo para cima por causa de um pensamento seu errado sobre você. Você não precisa alimentar esse pensamento errado sobre você para ter êxito. Não vai. Tá bom? Você vai ter êxito só no reconhecimento mesmo. Você já reconheceu que poderia ter sido melhor. Isso já faz de você uma pessoa melhor. Tá certo? Então fica aqui meu abraço. Deus abençoe você.
tá? Se você precisa de uma oração específica, entra nos comentários, né? Se você não quiser falar seu nome, não precisa falar seu nome. Mas se você quiser falar seu nome também, pode falar seu nome, que eu posso citar, né? E faremos a oração sim. Durante o vídeo faremos sim a oração específica para você. Eu duvido se você não vai receber essa oração. A não ser que você não tenha fé para isso. Mas se você pediu essa oração, eu creio que é porque você tem fé sim para isso. Tá bom? E isso vai se cumprir na sua vida. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Tá bom? Fica com Deus e até o próximo encontro.